Antes da gente falar um pouco sobre a palavra de Deus, temos um vídeo muito especial que eu quero que vocês assistam aí. Volto já já. Não se escandalize, não. Só posso estar sonhando. Eu creio que o senhor não imagina o que ganhou. Enquanto o senhor vai ruminar, eu vou iluminar as possibilidades. Ali papai e os 40 ladrões muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vão realizar. É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar. Tem soco forte, pimba! E nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar. O que deseja? Pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto. Nunca teve um amigo assim. A vida é um restaurante, eu sou seu metro, sim. Vem cá, diga o que vai querer. Nunca teve um amigo assim. Aqui um serviço é completo. É o patrão, o rei, o zar. Pode dizer o que vai querer. Mais um pouco de baklava. Toda comida aqui é sua, Aladim. É só pedir, estamos aí. Nunca teve um amigo assim. Bomba. Não, não. Bababá. Isso é uma cabeça. Ou será uma bala? Ou serei um coelho da minha cartola? Então não fique boquiaberto. Estou aqui só pra te atender. Sou um grande gênio, diplomado. O que quiser é só você dizer. Estou ansioso para usar o meu poder. É só pra isso que eu aqui estou. Me dê essa lista quilométrica. Esfregue a lâmpada e verá quem sou eu. Pode falar, senhor, seus desejos para mim. Pensa que eu faço. Seu Ricardo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo. Você nunca teve amigo assim. Você deve estar pensando, eu pensei que eu tinha vindo para a igreja. Mas parece que eu vim assistir um desenho, ainda mais da Disney, misericórdia. Mas às vezes é exatamente dessa forma que nós estamos tratando Deus, como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Alguém que está ali só para satisfazer os nossos desejos. Alguém que está ali simplesmente para nos ouvir e nos atender. O nosso servo. Às vezes é exatamente assim que temos tratado Deus. E aí eu separei algumas das frases que o gênio fala para Aladim durante essa música, que não sai da minha cabeça agora. Ele diz, pode pedir, Senhor, é só pedir para mim. Às vezes pensamos que é exatamente assim que Deus, pode pedir, é só pedir para mim. A vida é um restaurante e eu sou o seu menu. Às vezes, gente, se formos bem sinceros, eu não sei você, pode ser que você seja muito mais evangélico do que eu, mas vou ser sincero, às vezes sou eu essa pessoa, que estou tratando Deus como alguém que está ali simplesmente para satisfazer os meus desejos, como se Ele fosse um menu. Ele diz, não fique boquiaberto, eu estou aqui só para te atender. É só para isso que eu estou aqui. E talvez você olhe assim, não, mas eu não trato Deus dessa forma não. Mas na verdade é que muitas vezes, todos os nossos pedidos são simplesmente baseados em nossos desejos. Mas Deus, Ele não está aqui para satisfazer os nossos desejos. Ele está aqui para satisfazer as nossas necessidades, de acordo com o propósito dEle. Ele não é um Deus gênio da lâmpada que simplesmente atende os seus pedidos. Ele é um Deus que te ama incondicionalmente. A prova disso foi o que Ele fez na cruz do Calvário, te livrando da maldição do inferno, levando Jesus à morte por sua causa. Ele é muito mais do que um Deus que atende pedidos. Sim, Ele falou, peça e dá-se-vos-á. Ele disse, bata e se abrirá. Mas será que o nosso relacionamento com Deus é simplesmente baseado naquilo que Ele nos dá?
E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. O tema da nossa mensagem é o Deus gênio da lâmpada. Será que ele existe? Ou será que ela é coisa da nossa cabeça? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: quando eu estou crendo no Deus gênio da lâmpada? Na verdade é uma pergunta: quando é que eu estou crendo no Deus gênio da lâmpada? Porque talvez nem eu tenha noção de que o Deus que eu acredito é o Deus gênio da lâmpada. E dentro de cada, eu vou trazer 2 pontos só, gente, e dentro de cada ponto vai ter o ponto 1, aí 1.1, 1.2, aí ponto 2 e ponto 2.2, não, 2.1 e 2.2, deu para entender, né? E o primeiro ponto é: quando é que eu estou crendo no Deus gênio da lâmpada? 1.1, quando penso mais no que falta do que no que tenho. Eu não sei se, eu acho que não acontece com ninguém aqui, né, gente? Todo mundo aqui não acontece isso. Pensa mais no que falta do que no que tem. Não, eu só agradeço, eu passo o dia agradecendo. Mas a verdade é que a mentalidade de escassez, às vezes, aprisiona a gente, transforma Deus, a imagem que temos de Deus, em alguém que está ali simplesmente para satisfazer os nossos desejos. E quando Ele não satisfaz os nossos desejos por mais, Deus não presta. A verdade é que tem muita gente se decepcionando com um Deus que nem sequer existe. Como assim, Carlinhos? Muita gente se decepciona com Deus porque Deus não deu o que Ele queria. Então, na verdade, não era Deus que ele estava crendo, ele estava crendo no gênio da lâmpada. E esse Deus não existe. Mas se nós formos bem sinceros, muitas vezes é assim que temos tratado Deus. Como alguém que está ali só para nos dar. Aquilo que necessitamos, não, aquilo que desejamos. Existe uma diferença muito grande. E tem um texto que eu quero ler com você lá em Êxodo, no capítulo 3, e só contextualizando. Israel, a nação de Israel estava sendo escravizada no Egito, nesse contexto. E aí Deus levanta Moisés como líder para liderar uma jornada de libertação desse pessoal, dessa nação de Israel que estava presa no Egito. E aqui é exatamente o momento onde Deus fala com Moisés sobre isso. E ele diz lá no versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 11. Moisés, porém, respondeu, está aqui, ó. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: mas espera aí, Deus, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles vierem me perguntarem: qual é o nome dele? O que é que eu vou dizer, Deus? E aí Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu amo esse texto, porque esse texto, na verdade, fala muito sobre os atributos de Deus. Quando Deus diz assim: ó Moisés, tu fala assim, eu sou, te enviou. Na verdade, Deus estava dizendo assim: Moisés, eu sou tudo o que vocês necessitam. Eu sou tudo o que vocês necessitam. No momento que vocês estiverem com fome, eu sou o alimento de vocês. No momento que vocês estiverem com frio, eu sou aquele que te aquece. No momento que vocês estiverem com calor, eu sou aquilo que te refresca. Deus estava querendo dizer: eu sou. Acabou-se, é o que vocês precisam. E de fato, se você acompanhar essa história lá em Êxodo, você vai ver que lá no capítulo 13 de Êxodo, Deus foi uma coluna de fogo, quando o povo estava caminhando na noite congelante do deserto. Já pensou o povo no meio do deserto, o gelo da noite do deserto? Deus era uma coluna de fogo que guiava o povo em direção à jornada deles. E durante o dia, Deus se apresentava como uma grande nuvem que fazia sombra para eles no calor do deserto. De fato, Deus foi tudo que eles precisaram naquela época. E aí, quando eles tiveram fome no deserto, o que é que Deus fez? Enviou o maná. Gente, só para a gente tentar, porque eu gosto de imaginar, às vezes, já pensou, tu está andando no deserto e cai a comida do céu, nesse nível. Será que Deus estava cuidando do povo? Todo dia, naquele horário, todo santo dia, Deus enviava um maná do céu, e eles comiam, e eles se alimentavam. Se eles tinham fome, Deus era o maná. Quando eles tiveram sede, teve um momento que Moisés bateu numa rocha e saiu água de uma rocha. Pelo amor de Deus, será que Deus não estava com eles? Sim, Deus comprovou a sua palavra. Olha, eu estou com vocês. E aí eu te pergunto, o que é que o povo fez nessa caminhada?
Leia comigo Números, capítulo 21, verso 5. Olha o que é que o povo diz. Gente, é a Bíblia, não sou eu. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. A primeira vez que eu li isso, eu pensei, peraí. O povo estava sendo escravizado no Egito, comendo comida de escravo, dormindo em lugar de escravo. Deus liberta eles, está providenciando maná todos os dias, e eles chamam a provisão de Deus de miserável, comida miserável. Gente, isso não se distancia de nós. Porque quantas vezes, ao invés de reconhecer que Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos, que Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos, a gente só alimenta um sentimento de falta dentro de nós e diz: não tem. Ah, Deus, eu não tenho um carro. Eu não tenho como pagar esses boletos. Eu não tenho o iPhone não sei o que Max que lançaram agora. E sem perceber, nós começamos a tratar toda a provisão de Deus na nossa vida como miserável. Não é todo mundo que aplaude, eu entendo, não é todo mundo que aplaude nessa hora não, viu? A pessoa ali começou a aplaudir sozinho porque é difícil. Isso me confronta. Mais uma vez eu digo, isso me confronta. Porque muitas vezes nós estamos alimentando esse verme dentro de nós, chamado mentalidade de escassez, e não estamos reconhecendo tudo aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos alimentado, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado relacionamentos, e ao invés de agradecer, a gente está reclamando. Como se tratássemos a provisão de Deus como algo miserável. Ah, porque eu não tenho o relacionamento dos sonhos. E está lá com a saúde imbatível. Gente, não vamos tratar aquilo que Deus já tem nos dado como miserável. Eu convido você a agradecer por aquilo que você tem, antes de reclamar por aquilo que você não tem, porque Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Não trate Deus como um Deus gênio da lâmpada. Ele é mais do que isso. Ele é um Deus que te ama e que te cerca com bondade e fidelidade. Amém? A outra forma, o 1.2, né? A outra forma que mostra que eu estou tratando Deus como um Deus gênio da lâmpada, é quando eu confio mais nos meus planos do que nos planos dele. E mais uma vez, é muito sutil como isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente está dessa forma, mas não percebe. A gente é cheio de ponto cego, né? Mas não percebe que está tratando Deus dessa forma. Não, eu não trato Deus dessa forma. Os planos dele são melhores. Aí tu não entende o que ele está fazendo e diz: não, Deus, como é que pode me botar no meio de um negócio desse? Querendo entender mais dos planos de Deus do que Deus. Mas olha, sobre o nosso coração, porque o nosso coração traça planos, galera. Não sei o de vocês, mas o meu traça vários planos. Eu já pensei várias coisas, já pensei até em ser astronauta. É sério, era o meu sonho de criança. Quando eu era criança, eu vou ser astronauta. Depois que eu entendi que tinha que estudar física, eu desisti. Eu pensei que era só entrar no foguete, viu? Tipo pegar um Uber, mas não é. Eu desisti de ser astronauta. Mas os planos de Deus para a minha vida eram maiores, amém? Não era ser um astronauta. Mas nosso coração traça planos. Mas eu amo o que fala lá em Jeremias acerca do nosso coração. Lê comigo esse versículo, Jeremias 17:9. Gente, o versículo apareceu muito rápido. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Nossa equipe de voluntários dessa igreja é fora do normal, Brasil. Ô, glória! Olha só o que Jeremias fala acerca do nosso coração. O coração esse que traça os planos, esse que faz seus planinhos, que queria que você fosse um astronauta, é mais enganoso que qualquer outra coisa. É forte, igreja. É mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
E às vezes nós, baseados nos desejos do nosso coração, estamos querendo que os nossos planos sejam maiores que os planos de Deus. Mas os planos de Deus não são baseados em desejos egoístas do nosso coração. Ele está vendo muito além do que aquilo que a gente vê. Então os planos de Deus são sim muito maiores do que os nossos planos. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 13. Quando alguém for tentado, jamais, porque às vezes a gente está tentado e bota a culpa em Deus. Deus, porque o Senhor permitiu essa tentação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, é Deus que está me tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A ninguém. Aqui é que diz o próximo versículo. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Próprio mau desejo. Lembra que a gente falou daquele bichinho chamado coração? Que é enganoso? Pois pronto, quando a gente é tentado, é pelo próprio mau desejo que tem dentro do nosso coração. Ele é enganoso. Ele é enganoso. E a gente fica querendo seguir o coração. Igual aquele filme da Disney, né, que aparece a princesa. Eu vou seguir o meu coração. O coração é enganoso. Não siga o seu coração. Siga os propósitos de Deus para a sua vida. E o texto continua. É tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este o quê? Arrastado e seduzido. Arrastado, seduzido, sem perceber, gente. Esse mau desejo do seu coração está ali arrastando, está ali seduzindo, está ali puxando. Não, mas essa é a vontade de Deus. É nada, esse é um desejo ruim do seu coração, que ele é enganoso. Corre dessa, chuta aquele laço. Aí continua, então esse desejo mau, tendo concebido, depois que acontece o negócio que você desejou, dá à luz o pecado. Eita, beleza, aí o pecado faz o quê? O pecado após ser consumado gera a morte. Gera a morte. Quando nós tratamos Deus como um mero gênio da lâmpada que está ali para satisfazer os nossos desejos, é mesmo que dizer assim, Deus me leva para a morte, me leva para a forca, faz aí os meus desejos. Ninguém aplaude nessa hora, né? Desculpa, gente, é porque isso me confronta muito. Eu, Carlos Dantas, estou falando para vocês, isso me confronta muito. Porque muitas vezes sou eu que estou dizendo, mas Deus, eu quero. Deus, eu quero. E Deus está me dizendo, você não precisa. Você não precisa. O que eu quero para você é maior, o que eu quero para você é melhor, o que eu quero para você é maior, o que eu quero para você é melhor. E como eu até falei um dia desse, nós não precisamos entender o processo para confiar no propósito. Deus tem algo muito maior para a gente, então para de mastigar o processo, para de ficar remoendo o processo. Deus tem mais, confie no propósito. Deus colocou 2 caminhos para a gente. 2 caminhos. Olha o que diz em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19. Hoje, invoco os céus, a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ah, quer dizer que Deus mandou a gente ir para a morte? Deus mandou a gente ir para a maldição? Não, Ele colocou o caminho. Está lá. Tu segue se tu quiser. O caminho de vida é a vontade dEle, é a palavra dEle, é aquilo que Ele quer para você. O caminho de morte é o desejo do seu coração, que a gente acabou de ver, que é mau, que é ruim, que o coração é enganoso, que o coração seduz. Eu gosto dessa palavra sedução, sabe por quê? Porque uma sedução nunca parece ruim. Ninguém é seduzido por um negócio feio. Não é não, gente? Tô enganado? Se você, por exemplo, você é solteiro, Deus é contigo. É verdade, né? Você não vai ser seduzido por uma pessoa que não lhe atrai. Estou enganado? Você vai ser seduzido por algo que lhe atrai, algo bonito. Então o caminho da sedução é bonito.
É por isso que você tem que parar assim e dizer: ei, meu amigo, eu não quero o que o meu coração deseja. Eu não escolho a morte, eu escolho a vida, eu escolho o que Deus quer para mim. Pode parecer doido agora, está todo mundo me chamando de doido, não quero saber. Eu quero saber que o que Deus tem para mim é maior, é melhor, e é isso, é para isso que eu vou, meu amigo. E caia dentro da vontade dEle. Porque é o que importa, gente. O que importa é a vontade dEle. Já pensou se o pai suprisse todos os desejos do filho? Tá ali o menino, o fogo lá do fogão lá, queimando o menino. Eu quero meter o dedo no fogo. Aí o pai, por quê, meu filho? Porque é bonito. Eu vi no desenho que o menino botava o dedo no fogo e ele gerava fogo. Vá, meu filho, bota o dedo no fogo. É isso que um pai faz? Não, é um desejo do filho, mas não é isso que ele faz. Eu quero botar o dedo na tomada de energia. Aí o pai vai lá e vá, meu filho, você não quer? É isso que um pai faz? Não, não. O pai diz não. Para quê? Para que o filho não se machuque, para que o filho não se perca, para que o filho seja ensinado. E tamo a gente cheio de mimimi, porque Deus disse não. Ah, o fogo parece tão bonitinho, vou botar o dedo. Como eu sou grato a Deus por cada não que os meus pais me deram, porque ajudaram a formar quem eu sou. Então, não reclame quando Deus te disser não. Não reclame quando Deus te disser não. Porque se aquilo que tem te seduzido está te arrastando, quando Deus disser não, é porque Ele está vendo o resultado daquilo. Nem toda boa oportunidade é uma oportunidade de Deus. Nem toda boa oportunidade é uma oportunidade de Deus. Amém, gente? Faz sentido? Ele não é um Deus gênio da lâmpada. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é: peraí, se Ele não é o Deus gênio da lâmpada, quem Deus realmente é? Vale, gente, eu não tinha visto isso não. Ficou legal, ó. Mais uma salva de palmas para os nossos voluntários. Glória a Deus. Mas Ele não é o gênio que está lá dentro, não. Quem Deus realmente é? Ponto 2. Isaías, eu já ia ler no versículo antes de dizer o ponto. Ponto 2.1. Deus é alguém com caminhos maiores que os meus. Alguém com caminhos maiores que os meus. Olha só o que diz lá em Isaías 55, a partir do verso 8. Eu amo esse texto, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Olha o que diz o próximo. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Alguém aqui já conseguiu tocar o céu? Já conseguiu? Porque eu, quando era pequeno, eu subia em escada querendo tocar no céu. Quando era boizinho, né? Hoje não, gente. Eu vou tocar no céu. Alguém conseguiu? Nem de avião? Não consegue, né? É alto demais, né? Pois pronto, sabe o que é que Deus diz? Assim como são mais altos do que a terra, os céus, também os meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. Sabe por que às vezes a gente não consegue entender os pensamentos e os caminhos de Deus? Porque a gente está baixo demais. Está caminhando baixo demais. Os meus desejos, os meus pensamentos, o que o meu coração quer é isso. Eu quero aquela pessoa. Eu quero aquele boizinho, aquela boizinha. Ah, não fala isso não, né, aqui. Só fala isso em Natal. Gente, Natal tem essa expressão aqui muito engraçada. Chama boizinho e boizinha. Não existe isso aqui, né? Aqui é crush.
Às vezes a gente está tão lá embaixo, curtindo essas coisas, que não percebe que os planos, os caminhos, os pensamentos de Deus estão muito mais altos. Então para de olhar aqui, olha para o alto, olha para o que Ele tem, porque os caminhos dEle são muito melhores do que os nossos. Muito melhores do que os nossos, são mais altos. Os caminhos de Deus são bem melhores, são bem maiores do que os nossos. Eu não preciso, mais uma vez eu vou dizer essa frase, eu não preciso entender o que está acontecendo. Eu não entendo. Show, também não tem necessidade de entender. Não preciso entender o que acontece para confiar em quem Deus é. Não olhe para as suas circunstâncias baseado no filtro das situações. Como assim, Carlos? Às vezes a gente encara as nossas circunstâncias baseado no filtro do que aconteceu. Porque eu me decepcionei, eu vou encarar todo o relacionamento baseado nessa decepção. Porque eu já sofri na vida, eu vou encarar os próximos desafios baseados nesse sofrimento. Não faça isso. Não olhe para frente com o filtro das circunstâncias. Olhe para frente com o filtro da bondade de Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Tem até uma música que eu amo que fala isso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Olhe para as suas circunstâncias baseado no filtro da bondade de Deus. Salmos 23, verso 6 diz: eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ela me acompanha, a bondade, a fidelidade me acompanha. Deus continua me acompanhando com a sua bondade. Não fica olhando para as circunstâncias, para o seu futuro. Ai meu Deus, o que é que vai ser do meu futuro? Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, e agora? Quero lá saber do que eu passei. Eu quero saber que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel. E se Ele disse que vai fazer, acabou-se, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele é Deus. Eu amo até um texto quando Deus se revela para Jeremias. Eu acho que é no capítulo 1 de Jeremias. E aí, ele mostra uma vara de amendoeira. Jeremias, o que é que tu está vendo? Aí Jeremias, uma vara de amendoeira. E gente, a vara de amendoeira, na verdade, é a primeira planta que começa a florescer na primavera. E aí Deus diz, pronto, do mesmo jeito que você está vendo essa vara de amendoeira, eu velo para cumprir aquilo que eu falo. Eu tenho um cuidado especial em cumprir aquilo que eu disse. Se você tem promessas de Deus na sua vida, não vá por atalhos. Não vá por atalhos. Não vale a pena. É como meter o dedo no fogo, é como meter o dedo na tomada e se queimar. Não vale a pena. Não vá por atalhos. Ouça a voz de Deus, confie na voz do seu pastor Jesus Cristo. Se Ele disse que vai fazer, acabou-se. Ele vai fazer. Ele vela para cumprir o que diz. Segunda coisa, quem Deus realmente é, 2.2, Ele é amor incondicional. Ele não é um menu de restaurante, Ele é amor incondicional. Eu amo porque em Provérbios, no capítulo 3, verso 12, diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quem é pai aqui, ou mãe? Muitas pessoas, né? Em algum momento você disse não para o seu filho? Por quê? Porque você o ama, né? Você não quer ver seu filho se machucando.
Então você disciplina o seu filho. Você diz, não, não meu filho. Não bota o dedo aí, não faça isso. Não meu filho, não se envolva com essas pessoas. Não se relacione com essas pessoas. Você diz não, por quê? Porque você ama seu filho. Mais uma vez eu vou dizer isso. Receba com alegria, por mais que doa, receba com alegria cada não que Deus te der. Porque se Ele disse não, é porque Ele te ama. Ele realmente te ama. Ele é amor incondicional. Deus não prova o seu amor por nós quando faz o que queremos. Ele já provou o seu amor por nós, enviando Jesus. Prova teu amor, Senhor, por mim, me dá um iPhone. E Ele diz, eu te enviei o meu filho, para morrer por você. Não há maior prova de amor do que isso. Ele não precisa provar o amor dele, te dando o que você deseja, para que esse desejo te seduza e te arraste para a morte. Não! Quem faria isso? Se você sabe que aquilo que o seu filho quer, vai seduzi-lo e arrastá-lo em direção à morte, você vai dar a ele? Que tipo de pai é você? Então não queira que Deus te trate dessa forma. Cada não que Deus te dá é uma oportunidade de avançar em direção ao seu destino e o seu propósito, que é vida em abundância. Ele não é um Deus gênio da lâmpada. Ele é amor incondicional. O amor dele não depende de circunstâncias. Não depende de circunstâncias. Tem um texto que eu amo, eu vou ler com vocês agora. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto. Lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Olha só. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será que vai ser a tribulação? Não, será que vai ser a angústia? É isso? Não, deve ser a perseguição, fome, nudez, o perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, Senhor, nós enfrentamos a morte todos os dias. Eu acho lindo esse texto. Porque quando você diz não aos desejos maus do seu coração, você está enfrentando a morte. Sabia disso? Porque às vezes a gente lê esse texto e pensa, esse texto é para aquela época que os cristãos eram perseguidos e eram... Todos os dias, quando enfrentamos os maus desejos do nosso coração, estamos enfrentando a morte. Dizendo sim ou não para a morte. Por amor de ti, Senhor, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, porque os nossos desejos nos arrastam. Mas em todas essas coisas, Senhor, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem os presentes, nem o passado, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor incondicional dele. Ele é muito mais do que o mero gênio da lâmpada. Ele é amor incondicional. Quando ele te der um não, entenda, ele é amor incondicional. Ele é amor incondicional. Deus, obrigado, Senhor, por provar o teu amor lá na cruz.
Que sacrifício extravagante, Senhor. Quantas vezes a gente está aqui, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, e eu sei que o Senhor falou para a gente pedir, eu sei que o Senhor disse, pode pedir, que eu darei, eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor disse que qual pai daria, o filho pediria pão e ele daria pedra. Eu sei que o Senhor é um pai provedor, eu sei que o Senhor é um pai que dá, que tem prazer em dar aos filhos, eu sei, Deus. Mas quantas vezes os nossos pedidos são baseados em desejos maus do nosso coração? Mas Senhor, que nessa noite o nosso coração seja confrontado. Como a gente falou no início, Pai, na oração, e nós dissemos, Pai, que o nosso coração esteja como uma terra fértil, para que o Senhor fique à vontade para confrontar. Muito obrigado por nos confrontar, Senhor. Muito obrigado por nos confrontar, Senhor. Porque nós não queremos simplesmente aquilo que desejamos, nós queremos aquilo que precisamos, e nós não sabemos o que precisamos, a gente não sabe nem orar como se deve, mas nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a entender a Tua mente, Pai, pelo Teu Espírito, para que nós possamos pedir exatamente aquilo que precisamos, que no fim das contas, é do Senhor que nós precisamos. Como o Senhor mesmo disse que nós precisaríamos buscar o reino primeiro, e as demais coisas seriam acrescentadas. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. Meu irmão, não tenha vergonha de pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque talvez você pense, Carlinhos, eu não consigo, tentei, acabei quebrando a cara de novo, fazendo besteira de novo, porque eu não consigo dizer não para os meus desejos. Peça ajuda ao Espírito Santo. Isso não é uma caminhada para você caminhar sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo. Às vezes você precisa entender que Deus é tudo que você tem, para perceber que Ele é tudo que você precisa. É por isso que muitas vezes Deus tira coisas de você, sabia? Muitas vezes Deus tira pessoas de você, Deus tira recursos de você, e você não entende por que eu estou passando por isso. Eu vou dizer isso novamente. Muitas vezes você precisa entender que Deus é tudo o que você tem, para perceber que Ele é tudo que você precisa. Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi isso? Para que você entenda que o que você precisa não é disso. O que você precisa é dele. 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 Tudo o que você precisa está nele. Tudo que você necessita está nele. O gênio da lâmpada faz tudo para mim, mas nada por mim. Deus fez tudo por mim para que eu não precisasse de mais nada. Você pode ficar de pé no seu lugar.